Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Bem, quero transmitir para vocês aqui agora algo de muito importante para o vosso conhecimento. A importância das boas novas que é o Evangelho. Jesus, ele nunca mostrou a ninguém nenhuma outra coisa. Jesus não veio formar nenhuma instituição. Jesus não veio ensinar ninguém a praticar nada para ser salvo. Jesus veio salvar. E essa salvação foi trazida ao nosso conhecimento pelo Evangelho, que é uma informação, que o conteúdo desse Evangelho, dessa informação, é o próprio Jesus. Bem, o texto que nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Ô, não, amigo. No momento não se encontra. Foi. Nada, amigo. Rapaz, é difícil. Só depois das 5, viu? Nada. Entendeu, pessoal? Então, o que eu quero levar para vocês é a importância do que Jesus ele trouxe para o nosso conhecimento. Tem tanta gente aí se detendo em questões loucas, vãs, que não edifica, que não leva ninguém ao propósito de Deus. Tem tanta gente aí dedicando, desgastando sua vida, dando atenção a tantas coisas vãs e deixando de receber aquilo que é importante para a nossa vida. Que Jesus ele trouxe a importância daquilo que nós precisamos receber. É o que Jesus trouxe para nós. E aí o texto que nós lemos aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 15, deixa eu ler de novo para você. Jesus agora, depois que João Batista é preso, termina o ministério dele, dali ele não é mais solto, dali ele vai ser morto. Jesus, como Deus, conhecendo isso, ele inicia o seu ministério, não é? Agora inicia-se o período onde a graça vai ser revelada por Jesus. Não foi por João Batista, não foi por Abraão, Isaac, Jacó, não foi por Pedro, não foi por Paulo, não foi por ninguém. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Os apóstolos apenas pregaram aquilo que Jesus revelou. Não tem outro evangelho. Não tem outra graça. Tanto para judeu, como para grego, como para qualquer pessoa neste mundo, há uma só verdade, há um só meio, há um só caminho, há um só evangelho para o homem receber a graça de Deus. E após Jesus iniciar o ministério, ele inicia dessa forma. Olha o que diz o texto. Marcos capítulo 1, versículo 15. Versículo 14 para a gente entender. E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o quê? O evangelho do reino de Deus. O evangelho não é de A, de B, de C. O evangelho não é de reino de homens. O evangelho não é nada terreno. O evangelho é do reino de Deus, das coisas espirituais e eternas. Vamos lá. O versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Aí ele diz agora, arrependei-vos e credes no evangelho. Bem, eu não tenho tempo agora, porque eu estou aqui no trabalho, para explicar 2 pontos aqui nesse texto 15,
que é muito importante você entender. Quando Jesus diz, o tempo está cumprido, que tempo é esse? E o reino de Deus está próximo. Que reino é esse? Eu não posso agora, porque eu não tenho tempo, explicar isso aqui para você. Eu quero entrar no assunto que eu quero que você entenda aqui, uma coisa muito importante, que é no que Jesus diz aqui. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Pois não, amigo? Pode falar, estou ouvindo aí. Então ele diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. Quando Jesus ele diz isso, arrependei-vos e crede no Evangelho, Jesus está mandando as pessoas crer nas boas novas, naquilo que ele... Pois não, amigo? Bom dia. Apartamento 502. Pode subir. Por aqui. Você está entendendo? Então, quando Jesus ele vai dizer assim, arrependei-vos e credes no Evangelho. Para onde Jesus está mandando a gente crer? O que é o Evangelho? Primeiro, a mensagem é arrependei-vos. Para que você creia no Evangelho, você tem que se arrepender. Porque a mensagem do Evangelho convida o homem ao arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Agora, crer no Evangelho. O que é o Evangelho? É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas precisam saber. É isso que as pessoas precisam conhecer. O que é o Evangelho? O Evangelho não é uma religião. Não é uma religião cristã, um cristianismo. O Evangelho não é uma prática de vida. Dentro de nenhuma instituição, na formalidade. O que é o Evangelho? O Evangelho não é nenhuma regra de conceitos de homem, de usos e costumes, de formalidade, não. O que é o Evangelho que Jesus vai dizer? Arrependei-vos e credes no Evangelho. O Evangelho não é uma instituição onde você vai para servir a Deus, onde você tem que ser moldado, formado, praticante, devoto, cumpridor de regras, de doutrinas, de obrigações. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma igreja que diz que é a verdadeira de Deus. O Evangelho não é um lugar, nenhuma instituição, nenhuma religião que os homens ensinam que você, para ser de Deus, tem que estar lá. O que é o Evangelho? É isso que as pessoas precisam conhecer, gente. E o que está faltando é pregadores que preguem o Evangelho. Pregador do Evangelho não é estar em púlpito de igreja criando movimentos de poder, de bênção, de sobrenatural, de misticismo, não. O Evangelho não é pregar dentro de igreja sermão moralístico. O Evangelho não é estar em púlpito de igreja, os altares, né, que os homens levantaram para ser reverenciado pelo povo dentro das igrejas. O Evangelho não é essa mensagem vã que o povo está ouvindo dentro desses púlpitos de igreja. Ouvindo uma regra de fé e prática, de devoção, de usos e costumes, umas mensagens de moralística, umas mensagens de autoridade, de sermão morais. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso que o povo está pregando dentro de igreja. Venha buscar bênção, venha ouvir Deus falar, venha ouvir Deus revelar, venha receber de Deus uma palavra. O Evangelho não é isso, gente. Esses aí não são pregadores do Evangelho. Esses aí são profissionais de púlpitos de religiões. Evangélica, católica, espírita. O que é o Evangelho? É preciso o povo ter entendimento. O povo receber o ensino da verdade que liberta. O povo ser instruído e formado na doutrina de Cristo. O povo conhecer o que é o Evangelho.
O apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não importa se é judeu, se é gentil, se é grego ou qualquer um dentre a multidão de gente, de pessoas. Qualquer um que crer será salvo. Paulo vai dizer isso, Romanos 1,16. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4,4 que o evangelho é a luz de Deus que ilumina o entendimento do homem. Luz essa que o diabo, ele cega o homem para não receber essa luz. 2 Coríntios 4,4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o quê? A luz de quê? Do evangelho. O evangelho é a luz, é o poder de salvar, de libertar. Aí eu pergunto a você, o que é o evangelho? O evangelho é o próprio Jesus Cristo. É a luz de Deus. É o poder de Deus que veio ao mundo para desfazer as obras do diabo na terra, para livrar o homem do poder de Satanás, trazê-los para Deus. Por esse poder que é o evangelho. O evangelho é uma informação de Deus para o homem. E essa informação leva o homem a Cristo. Não é uma igreja, não é uma prática religiosa, não é a culto, não é a ritual, não é a objeto, não é a ordenança de cerimoniais, não é guardar isso, aquilo ou aquilo outro, não é uma religião cristã. O evangelho é o próprio Jesus. As boas novas de Deus é Cristo, que nele o homem há salvação, que nele o homem encontra perdão, que nele o homem encontra a graça de Deus, que nele há reconciliação, que por ele o homem é aceito por Deus, que por ele o homem é livre do poder de Satanás. É isso que o evangelho informa. O evangelho é uma informação que leva o homem a Cristo, mostrando Jesus para a necessidade do ser humano, de toda a humanidade, a necessidade de Deus. O evangelho mostra Cristo. Não é uma religião evangélica, não é uma igreja católica, não é um usos e costume de religião. O evangelho não é uma religião cristã. O evangelho não é práticas de guardar sábado, cerimoniais, de ir para a campanha, fazer culto de vitória, culto disso, guardar ritual. O evangelho não é uma vida religiosa. O evangelho é o entendimento de Deus para iluminar nossa mente, para a gente conhecer a verdade por onde somos libertos, que é Cristo a verdade, que é Cristo a luz de Deus, que é Cristo o poder de Deus, que é Cristo o caminho de Deus, que é Cristo a verdade de Deus, que é Cristo a vida de Deus, que é por Cristo que chegamos a Deus, que encontramos a Deus, que somos aceitos por Deus, que temos a vida eterna com Deus. O evangelho mostra Cristo, Cristo, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus vai dizer, arrependei-vos e credes no evangelho. Ele está dizendo, se arrependam e creiam em mim, creiam em mim. Tanto é que Jesus ele vai dizer, venham a mim, creiam em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê em mim tem a vida eterna, não terá fome, não terá sede. Sabe por que Jesus disse isso? Porque isso é o que o evangelho mostra. O evangelho não é uma vida formal, religiosa dentro de igreja, seja ela evangélica, católica, espírita, budista, xiita, testemunho de Jeová, mormon. O evangelho não é uma regra de doutrina dentro de sistema religioso. O evangelho não é uma vida de escravidão e de penitência religiosa. O evangelho é Jesus, o Salvador, o Deus vivo, que liberta aquele que nele crê e se arrepende. Foi isso que Jesus veio pregar. Jesus não veio ensinar ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. Jesus não veio levantar nenhuma igreja, porque hoje é uma discussão muito grande. A igreja verdadeira é a católica, é a evangélica, é não sei quem, é as do mormon, é o testemunho de Jeová. Jesus não veio levantar a instituição. Jesus não veio criar um povo religioso. Jesus não veio trazer nenhuma obra de religião para ninguém viver como se fosse para Deus, como hoje vive a multidão dentro das religiões. Jesus veio como o caminho, como a verdade, como a vida, para libertar pessoas, para que pessoas sendo libertas tornem-se povo de Deus,
Deus, formando um corpo místico chamado de igreja, que é esse povo que vai ser levado para Deus, que encontra a salvação, não dentro de igreja de obra religiosa, mas em Cristo, por Cristo e pela fé em Cristo. Você está entendendo isso, meus irmãos? É importante isso. Hoje, a multidão de pessoas, os milhares e milhões de pessoas, estão achando que estão vivendo para Deus, dentro das suas religiões, cumprindo as suas formalidades, vivendo suas doutrinas, seus usos e costumes, seus rituais religiosos, seus cerimoniais, suas obrigações, suas devoções. Mas Jesus não trouxe essa direção para ninguém. Jesus não chamou ninguém para isso. Jesus não mandou ninguém ser filiado a nenhuma igreja ou religião. Jesus disse, vinde a mim. Jesus disse, creiam em mim. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse, vocês têm que estar em mim e eu em vocês e a minha palavra em vós. Jesus não mandou. Hoje há uma discussão, hoje há uma divisão, hoje há uma polêmica muito grande. Qual é a religião, a igreja verdadeira? Quem é o povo mais santo? Santo é quem está em Cristo, santificado por Ele. Esse é o povo que é chamado povo de Deus. É os santos que são santificados por Jesus, não os santos de vida santa dentro da igreja. Você está entendendo isso? Vocês precisam conhecer o que é o Evangelho e viver uma vida para Deus, não dentro de uma instituição religiosa, não dentro de uma vida formal religiosa, não consagrando e sendo devoto e praticante de religião, mas uma vida para Deus em Cristo, na devoção e na prática da palavra dele, pela fé, pela crença no Evangelho. Não é a crença no ritual de culto de igreja, não é a crença numa campanha, num movimento de igreja, não é a crença em um cerimonial, guardar sábado, dar dízimo, ser batizado. A crença é no Evangelho. O Evangelho é Cristo, é Cristo, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A salvação, ela não vem por uma igreja, não vem por uma prática religiosa, não vem por sacrifício, nem por penitência, não vem por ritual, não vem por boas obras. A salvação, ela é pelo Salvador que nos salva. E esse Salvador é Cristo. O Evangelho é as boas novas, é uma informação que nos leva a esse conhecimento. Por quê? Muitos estão perdidos dentro das religiões, escravizados, cegos e privados da graça de Deus. Porque ainda não foram conhecedor da verdade do Evangelho. Ainda não receberam as boas novas, a informação de Deus para o seu entendimento, que vai iluminá-lo e libertá-lo. Vocês estão entendendo isso? Então que vocês meditem nisso aí, reflitam mais o que é o Evangelho, aprendam e se convertam, se arrependam primeiro e credes no Evangelho.